A Lei 13.979 de 2020 trata en passant do afastamento do trabalhador em função do vírus, mas ela tem alguns conceitos importantes que eu queria abordar com você. Ela diz que medidas como isolamento, quarentena, determinação de realização de exames médicos, testes laboratoriais, amostras clínicas e etc., podem ser obrigatórias para os indivíduos, de modo que o Estado pode impor essas condições. Então, a quarentena, por exemplo, que foi aplicada ao pessoal que estava na China e foi trazido para o Brasil, não é opcional, é uma imposição estatal para proteger a saúde pública. Então, essa lei, ela própria diz que pode ser exigida, imposta pelo Estado, a condição de quarentena, de isolamento, de exames médicos e tantos outros, até exumação de cadáveres e etc. Depois vocês dão uma olhadinha exatamente no que ela diz. Mas o ponto que afeta o contrato de trabalho é que no parágrafo 3º do artigo 2º, essa lei diz: será considerada falta justificada o período de ausência em razão de isolamento, de quarentena, da realização dos exames, dos testes laboratoriais, de todas aquelas imposições que o Estado está colocando para os indivíduos dentro desse artigo 2º. Então, o que é que essa lei traz? Simplesmente que será considerada falta justificada o período de ausência em razão dessas circunstâncias. O que é falta justificada para o direito do trabalho? É uma ausência que está autorizada pela legislação e que, embora o trabalhador não desempenhe a função contratada, haverá o pagamento do trabalho não realizado. O pagamento do dia de trabalho, ainda que o trabalho não tenha sido realizado, porque ele está ausente do local de trabalho, do posto de trabalho, ele vai receber o que tecnicamente nós chamamos, em regra, de interrupção do contrato de trabalho. O empregado não trabalha, mas recebe normalmente. É o que acontece em caso de casamento, 3 dias, falecimento de alguns parentes, 2. São hipóteses em que o trabalhador está autorizado pelo legislador para se ausentar do contrato de trabalho e, em função disso, ele vai receber como se trabalhando estivesse. Conta tempo de serviço, tem recolhimento de FGTS, ou seja, as principais obrigações decorrentes do contrato de trabalho permanecem intactas. E é justamente isso que, repito, a gente chama de interrupção do contrato de trabalho. Então, a Lei 13.979 de 2020, que trata sobre o coronavírus, ele justamente estabelece que a ausência do trabalhador em função dessas condições será considerada uma ausência justificada e, portanto, mesmo que ele não esteja efetivamente doente, porque no caso da quarentena ele não está doente. Ele não vai ter um atestado de doença, porque não se sabe se ele está doente. Ele, ainda que não esteja doente, ele vai receber a proteção legal e, consequentemente, vai ter direito de receber os dias de afastamento como se trabalhando estivesse. É exatamente o que diz essa nova legislação. E que consequências isso tem para o contrato de trabalho? Muitas. Por quê? Primeiro, quando a gente está falando de enfermidades de uma forma em geral, os primeiros 15 dias de ausência pela mesma doença ao contrato de trabalho
quando o empregado tem o atestado que o afasta, os primeiros 15 dias é o empregador quem tem responsabilidade pelo pagamento do salário. A partir do 16º dia, o empregado, em função da enfermidade, ele é encaminhado ao INSS, onde ele poderá receber ou o auxílio doença comum, que é o benefício B31, ou ele pode receber o auxílio doença acidentário, que é o benefício apropriado para as enfermidades que tenham relação com o trabalho exercido dentro do ambiente de trabalho, dentro da relação de emprego. E que grande diferença tem entre o fato dele receber o auxílio doença comum ou o auxílio doença acidentário? A garantia de emprego quando ele retorna ao trabalho. Porque os empregados que se afastam mais de 15 dias vão para o INSS e recebem o auxílio doença acidentário, eles, quando retornam, inicia uma garantia de emprego de 12 meses a partir desse retorno do benefício previdenciário. Se ele recebe o auxílio doença comum, ele não tem nenhuma garantia de emprego. Ele estava enfermo, ele retorna e ele pode ser dispensado no momento em que volta ao contrato de trabalho. No caso do afastamento, se o empregado estiver efetivamente doente, foi verificado, ele fez os exames, foi constatado que ele está com a doença. Nesse caso, o médico vai dar um atestado médico e, embora eu já tenha escutado alguns juristas, de uma forma geral, opinando sobre o tema, eu acredito que se o trabalhador está infectado pelo coronavírus, está doente, vai se aplicar a regra geral que já existe para qualquer enfermidade. Embora a lei diga que essa falta em razão do coronavírus ela é justificada, se ele está doente, não há por que a gente aplicar uma regra distinta. O empregador pagaria os primeiros 15 dias de afastamento e ele seria encaminhado à Previdência Social. A partir do 16º dia, ele passaria a ficar por conta da Previdência e receber o auxílio doença. Em regra, o auxílio doença comum, porque vai ser muito difícil, mas muito difícil, na situação em que estamos, um trabalhador demonstrar que adquiriu o coronavírus no ambiente de trabalho. Na verdade, vai ser, como é que a gente vai demonstrar que não pegou em casa, que não pegou no ônibus, que não pegou no shopping, que não pegou na padaria, que não pegou no supermercado e pegou no ambiente de trabalho? Eu acho que a possibilidade da gente conseguir demonstrar que é doença que foi adquirida na relação de emprego é muito difícil, já que ele está espalhado em todos os lugares. Então, muito difícil vai ser, de fato, conseguir atrelar a enfermidade do coronavírus a um acidente de trabalho, justamente por conta da dificuldade que terá o trabalhador de demonstrar que adquiriu o vírus no ambiente do contrato de trabalho. Mas, então, quando ele realmente estivesse infectado, esses primeiros 15 dias, o empregador seria responsabilizado e a partir do 16º dia, eu entendo dessa forma, porque há enfermidade, há atestado médico e não há nada que exclua essa hipótese dele ir para o INSS. Embora eu repita, já tenham visto a opinião de bons juristas, entendendo que, como está falando que todo afastamento é falta justificada, o empregador é quem ficaria responsável. Eu acho que é um exagero. A gente tem que também entender o lado do empregador, que não pode ficar com todos os empregados, toda a equipe, uma equipe imensa a seu custo, por um motivo que ele não deu causa por tanto tempo. Eu acho que o risco tem que ser
dentro dos 15 dias para os empregados que ficaram doentes, efetivamente. Não obstante, os afastamentos previstos na lei não são só quando o empregado está doente. Se ele viajou e ficar determinado pelo Ministério da Saúde que ele tem que ficar de quarentena, ele é obrigado a cumprir essa determinação. E ele não estará doente, portanto, não haverá atestado médico de enfermidade. Nesse caso, é mais difícil que se consiga o benefício previdenciário, porque não há doença, não há CID, não há enfermidade, ele não está doente, ele só está isolado do convívio social para evitar que, se ele tiver doença, ele passe para a coletividade. Vejam, nesse caso, enquadrar na percepção da lei previdenciária do benefício é muito difícil, a não ser que essa legislação que tratou sobre o tema incluísse a hipótese de recebimento do benefício. Mas não acredito que o INSS considere esse período de quarentena como o período de contagem dos 15 dias que é por conta do empregador. E aí sim, se o empregado está um tempo de quarentena, me parece que é uma ausência justificada, porque isso está determinado na lei, ok, mas me parece que esse período de quarentena não está dentro dos 15 dias. De modo que, se o empregado está lá na quarentena e no 10º dia ele descobre que está doente. De fato, aparecem os sintomas, ele faz o exame e o médico dá o atestado médico em função da doença, precisamente. Nesse caso, aí começa a contagem dos 15 dias. É o que me parece razoável e, embora de fato onere o empregador, acredito eu que esse é o que essa interpretação é a que atende melhor ambos os interesses. Afinal de contas, de fato, se não há doença, como a gente vai enquadrar na hipótese da percepção do benefício previdenciário? Porque na quarentena não há doença. As pessoas podem ficar na quarentena e não estarem doentes. Elas só estão na quarentena porque elas tiveram contato com pessoas doentes ou estiveram em locais de risco. Então, isso dificilmente pode ser interpretado como enfermidade para fins de percepção do benefício previdenciário. E quem é que vai custear? A empresa. Por que a empresa? Entre outras coisas, porque a lei foi muito clara. A Lei 3979, que é de 6 de fevereiro de agora, ela de 2020, ela diz claramente: será considerada falta justificada o período de ausência em razão das regras que são estabelecidas nesse artigo 2º, que é isolamento, quarentena, realização de exames, tomar vacina e etc. Então, é o empregador, porque se é uma falta justificada, é interrupção do contrato de trabalho. Se é interrupção do contrato de trabalho, quem paga é o empregador. Foi o Estado que atribuiu esse ônus ao empregador ao dizer que essa ausência pela quarentena é uma ausência justificada. Então, todos os exames, amostra clínica, vacinação, tratamento específico que tenha orientação do Estado a ser aplicado, tudo isso é falta justificada. Sendo falta justificada é por conta do empregador. Eu só acho que no momento em que ficar constatada a doença, aí starta a contagem dos 15 dias, que é de responsabilidade do empregador, para a partir do 16º dia, ele de fato ser encaminhado ao INSS. Enquanto não vier uma determinação, um entendimento que amplie a ideia de que essa parte de quarentena, esse
isolamento sem doença que pode ser aplicado ao trabalhador, enquanto não vier uma regra específica, uma inclusão, uma interpretação ampliativa que justifique a concessão de benefício para essas hipóteses, se você for para a regra do benefício previdenciário, não cabe a percepção de auxílio-doença, porque ele não está doente. Ele é uma prevenção, é uma medida preventiva. Então, a não ser que o Estado amplie o entendimento para conseguir afetar esse trabalhador lá no benefício previdenciário, me parece que esse tempo de quarentena não conta para os 15 dias. Só a partir da doença, quando ele recebe o atestado médico, é que de fato começaria a contar os 15 dias de responsabilidade do empregador para a partir do 16º dia ele ingressar lá com o requerimento do benefício previdenciário. Outra coisa que eu acho importante a gente abordar é os colegas de trabalho. Quando eles sabem que alguém daquela empresa viajou, que esteve, por exemplo, na Itália, na China e chegou de viagem agora. Essa pessoa que esteve em contato com um ambiente de expansão do vírus fora do Brasil. Os colegas de trabalho podem se negar a trabalhar ao lado dessa pessoa dentro do ambiente de trabalho. Elas podem alegar que estão expostas a mal considerável, que estão submetidas a risco grave, conforme tem previsto lá no artigo 483 da CLT, que trata da rescisão indireta. Os empregados, eles poderiam dizer: está em situação de risco muito grave, a partir de amanhã eu não venho trabalhar porque eu estou com medo do vírus. É um absurdo, várias empresas estão fechando. Se uma empresa, 2, 3 fecharem e sair na mídia, significa que todo mundo vai ter que fechar? Significa que os trabalhadores vão ter o direito de se negar a trabalhar, desenvolver a atividade contratada em função do risco do coronavírus? Vejam bem, existe de fato o direito de resistência do trabalhador. Ele não é obrigado a trabalhar se ele está, de fato, exposto a um manifesto mal considerável, a um risco grande dentro do ambiente de trabalho. Mas não me parece que essa simples existência de alguém que esteve em contato, mas que não se sabe se ele está doente, justifique uma rescisão indireta ou uma argumentação sobre não ir trabalhar. Por quê? Porque as autoridades públicas ainda não impediram essas pessoas que estão chegando do exterior a conviver em sociedade. Então, o empregador, ele está dentro da lei. Ele não está infringindo. Se viesse uma norma que dissesse que o empregado que chegou, que alguém que chegou do exterior, obrigatoriamente vai ficar em quarentena, todas as pessoas vão ficar em quarentena, aí, se o empregador permitisse que essa pessoa que deveria estar de quarentena adentrasse no ambiente de trabalho e colocasse em risco todas as pessoas, a gente poderia estar diante de uma hipótese de enquadramento lá no 483 da CLT. Mas não sendo essa circunstância, me parece que não é hipótese de o empregado ter o direito de não trabalhar simplesmente porque sabe que aquela pessoa chegou de viagem. Agora, é razoável que o empregador, nessas circunstâncias, para proteger a equipe, sugira ao empregado que desenvolva nos 14 dias consecutivos o trabalho em teletrabalho,
fora do ambiente coletivo, seria discriminação ou seria uma medida justificada e preventiva diante dos riscos que temos? Me parece que não seria discriminatório. Se você tem um dado concreto de que o empregado estava em contato, em ambiente de alto risco para contato com o vírus, me parece extremamente razoável que o empregador converse e, de comum acordo, estabeleça um período de afastamento desse empregado para desenvolver as atividades em regime de teletrabalho para evitar, ou em trabalho em domicílio, para evitar que ele esteja dentro do ambiente de trabalho e que contamine a equipe. O empregador pode fazer isso, ele pode sugerir, pode. Seria discriminatório? Me parece que não, diante da circunstância que nós estamos. Então, a alegação de discriminação seria dificilmente acolhida, porque, de fato, existe o risco. Ele é evidente. Então, o ideal seria que o empregador, de fato, convidasse esse trabalhador, conversasse com ele sobre a possibilidade dele ficar afastado durante os 14 dias da quarentena, e se passasse os 14 dias, ele voltasse a trabalhar normalmente, porque a equipe não estaria em risco. Mas se não houver uma orientação do Estado a que isso aconteça, o empregador não é obrigado a ficar sem essa mão de obra, e os empregados, simplesmente porque a pessoa viajou, não podem se opor a desenvolver o trabalho. Eles não têm justificativa. Diferentemente, os funcionários de hospital, dos centros médicos, que estão recebendo pessoas com o vírus para tratamento, se não estiverem recebendo os equipamentos de proteção individual adequados, luva, máscara e as medidas de higiene, o álcool 70, que é necessário para proteger o empregado, nesse caso, me parece extremamente razoável que eles invoquem a negativa de prestar o trabalho, porque aí há um manifesto mal considerável, indiscutível, porque ele está trabalhando diretamente exposto ao vírus, não está recebendo os equipamentos de proteção individual, que está diretamente ligado ao trabalho que está sendo desenvolvido, e nessa hipótese, tanto a negativa de desempenhar os serviços até que receba os equipamentos de proteção individual estaria ok, que é o direito de resistência do trabalhador, assim como um eventual pedido de rescisão indireta. Me parece que se ele consegue demonstrar essa omissão do empregador, justificaria essa concessão da rescisão indireta por parte do Poder Judiciário. Outra coisa importante. Embora eu diga que os empregados, regra geral, simplesmente porque o vírus está assolando, não possam se negar a trabalhar e não possam se afastar da prestação de serviço, a gente precisa lembrar que o empregador, ele tem a obrigação de fornecer um meio ambiente de trabalho saudável. Então, é do empregador a responsabilidade de informar a equipe sobre o risco do vírus, de fornecer o sabão para que os empregados possam lavar a mão, de eventualmente utilizar equipamentos descartáveis para diminuir a exposição ao risco dos trabalhadores da organização. Se possível, fornecer as máscaras para que os trabalhadores que trabalham em ambiente com aglomerado de pessoas, imagina aí esses pisos que tem o pessoal de telemarketing. Todo mundo trabalhando com aquele equipamento em cima, né, da saliva, todo mundo junto, as baias muito perto. Existe aí, indiscutivelmente, um risco maior
para esse pessoal que está trabalhando nessas condições. E o empregador tem a obrigação legal de fornecer um meio ambiente saudável para que o empregado desenvolva a sua atividade. E nessa circunstância, fornecer o álcool em gel, o sabão para lavar as mãos, as máscaras, se forem possível, porque não estão sendo encontradas, mas ele provando que se esforçou para conseguir, ajudaria a eliminar a responsabilidade do empregador. Então, fazer uma circular informando como os empregados devem se portar, lavar a mão, espirrar, orientações em geral. Mas isso o Ministério da Saúde está fazendo, mas é obrigação também do empregador fazer. Então, dar um treinamento à equipe, enviar um informativo, prestar esclarecimentos, informar como proceder, isso tudo é responsabilidade do empregador dentro da sua obrigação de fornecer um meio ambiente de trabalho saudável. Então, é importante que o empregador assuma essa função de esclarecedor e de tentar eliminar a expansão do vírus dentro da sua empresa. Por fim, e aí eu abro para as perguntas que eventualmente vocês tenham, eu queria tratar sobre a possibilidade da empresa ou encerrar ou diminuir as atividades dentro da organização e colocarem os seus empregados para desenvolver suas atividades em teletrabalho. Essa semana saiu uma resolução do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, autorizando o aumento do número de percentual de trabalhadores das varas do trabalho em regime de teletrabalho. Houve muito questionamento, as pessoas com medo de dificultar a prestação jurisdicional, mas é uma medida que os empregadores podem tomar. Ao invés de expor os trabalhadores ao vírus, de aumentar o risco de aquisição do vírus dentro do ambiente de trabalho, o empregador poderia ajustar o regime de teletrabalho enquanto estivermos nessa situação de bandeira vermelha para o vírus. Juliana, e como deve se efetivar essa modificação? A reforma trabalhista que regulamentou o teletrabalho, ela diz muito claramente que para que o trabalhador seja enviado para o regime de teletrabalho é preciso a concordância, o comum acordo e um aditivo contratual. É claro que como isso é uma medida de segurança emergente, eu não acredito que haveria discussão quanto à validade do envio dos empregados temporariamente para desenvolver atividade em teletrabalho em suas casas. Eu não imagino que se questionaria essa decisão sendo temporária e em função do vírus. Entretanto, o empregador, se quiser eliminar os riscos, diminuir os riscos, é importante que ele faça a conversa com a equipe e demonstre que houve anuência e faça o aditivo contratual. Um aditivo simples, curto, apenas dizendo que em função da gravidade do vírus, do coronavírus, e para resguardar a saúde do trabalhador, ajustaram de comum acordo que até ser diminuído o risco, até voltarem às condições normais, ele vai desenvolver essa atividade em teletrabalho. Por que eu estou falando isso? Porque se você tomar as precauções de validade para o envio do empregado para o teletrabalho, ele vai se enquadrar naquela hipótese de exclusão de controle de jornada. E aí, eventualmente, o empregado não poderá questionar eventuais horas extras que desempenhou porque estava trabalhando de casa ao longo do tempo de teletrabalho.
Se você não cumpre os requisitos para envio do teletrabalho, pode-se questionar a validade do teletrabalho e pode-se afirmar que o trabalhador não está excluído do controle de jornada porque os requisitos legais para estabelecer o teletrabalho não foi respeitado pelo empregador. Então, como é um requisito legal que seja de comum acordo e que haja o aditivo contratual, não custa fazer esse termo, um termo simples, uma cláusula, o jurídico facilmente fará, o RH tem condições de fazer uma cláusula de aditivo contratual dizendo que em função da gravidade do coronavírus, de ser público e notório para preservar a saúde e a integridade do trabalhador, da equipe de trabalho, que ele concorda com o envio para teletrabalho durante o período de risco, de grande risco. E aí, se você faz esse termo aditivo com comum acordo, depois não vai ter discussão. Se ele vier discutir hora extra, você diz, houve comum acordo, houve aditivo, ele foi para o teletrabalho temporariamente e não há que se falar em hora extra porque não há controle de jornada para empregados no regime de teletrabalho. Juliana, e se eu mandar ele de teletrabalho, como é que eu faço para trazer de volta? Para trazer de volta, e se ele não quiser, não importa, porque para trazer de volta do regime de teletrabalho, basta a determinação do empregador, uma comunicação com antecedência de 15 dias e o aditivo contratual. Então, para ele ir para o teletrabalho é preciso uma anuência, para ele voltar do teletrabalho, não. Basta a determinação do empregador, avisando a ele com antecedência de 15 dias para que ele se organize e volte a trabalhar dentro das dependências da empresa. Então, eu acho que essa opção de trabalho à distância, de teletrabalho, de que ele fique utilizando o sistema, né? E, eventualmente, um ajuste com relação ao custo adicional que ele terá com internet, com energia e etc., pode ser ajustado nesse termo de aditivo contratual, uma ajuda de custo que não tem natureza salarial, temporária, apenas enquanto durar essa condição, para compensar o trabalhador pelos custos que ele vai assumir dentro da realização do trabalho, ok? Então, é possível que se faça isso, o mais adequado é que se faça da forma correta, com o aditivo, para resguardar o empregador, para minimizar os riscos dessa modificação contratual e com essa decisão a gente fica mais resguardado, a gente elimina alguns riscos, eu acho que vai ser uma medida adequada e utilizada pelas grandes empresas para minimizar o prejuízo em razão da paralisação das atividades empresariais. E aí, só mais uma coisinha. E se as escolas pararem? Essa semana, Brasília está com as escolas fechadas. Não sei se vocês viram. E se isso acontecer? Se as escolas fecharem, meu filho não vai ter aula. Eu não tenho com quem deixar. Essa falta é justificada? Não. O filho está doente? Não. Então, não entra naquela hipótese de ausência justificada para levar filho de até 6 anos ao médico. Uma vez por ano. Não se enquadra nisso. Você está doente? Não. Tem hipótese de licença remunerada ou de ausência justificada para isso? Não. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou deixar o menino em casa sozinho, eu não tenho com quem deixar. O ideal é que você converse com o empregador, sugira o trabalho à distância, se é que é possível. Tem atividades que não tem como, na verdade. Mas se for, você sugira e tente ajustar com ele essa ausência. Porque se o empregador não aceitar, não entender razoável e não concordar com você, essa sua ausência, porque não tinha com quem deixar o filho, porque as escolas fecharam, ela vai ser descontada em contra-cheque. É uma ausência injustificada, o empregador pode, de fato,
descontar o salário correspondente a esse dia, porque não há previsão legal que autorize a ausência. Vejam, essa lei disse que a ausência é justificada, mas em função da quarentena, do isolamento, da exigência de exame. Se a escola fecha para eventualmente prevenir que se espalhe a doença, não está dentro dessas hipóteses. A criança não está nessas hipóteses, a mãe não está nessas hipóteses, o pai não está nessas hipóteses. Então, infelizmente, não tem como exigir que o empregador arque com o custo desses dias de afastamento. Tá joia? O ideal é razoabilidade, é cada caso, conversar. Exatamente, Carol. Cada caso, conversar com o gestor, explicar a situação. Mas se a decisão empresarial for de desconto, não há ilegalidade na conduta empresarial. Pode haver questionamento com relação à gestão empresarial, gestão de pessoas, a clima organizacional, a como o trabalhador vai desenvolver sua atividade preocupado porque não tem com quem deixar o filho, etc. Isso é outra seara. Na legalidade, o desconto estaria correto, porque não há previsão de ausência justificada para tomar conta do filho porque a escola dele fechou. A gente também tem que ter o raciocínio de que não se pode impor ao empregador todo o ônus de todas as circunstâncias. A razoabilidade é importante porque a atividade econômica é lícita, né? E precisa também ter alguma proteção legal para que os empreendedores possam desenvolver suas atividades dentro da organização privada, dentro da iniciativa privada. Tá joia?